os problemas com o registro trabalhista, né? Muitos profissionais não são registrados por N motivos, porque o cara não quer ser registrado, porque o trabalhador mesmo não quer ser registrado, porque a empresa não quer registrar, por conta do alto custo de um registro trabalhista. O Brasil tem um custo gigantesco, né? Cada trabalhador custa trabalhador e meio, é um custo exorbitante para as empresas, e isso é muito ruim. Percebam que a cada 2 funcionários que eu contrato, devido ao custo trabalhista, se eu não tivesse custo, eu podia contratar um terceiro, eu podia estar dando emprego para mais um, dando renda para mais um. Olha a loucura que é o Brasil e a carga pesada trabalhista, tributária que a gente tem. Então, assim, o problema de registro trabalhista é gigantesco. E quando eu falo de acidente de trabalho, ele explode, porque aí esse cara vai ter que provar que trabalhava na empresa. Depois que ele prova que ele trabalhou na empresa, ele vai ter que provar que sofreu acidente na empresa e vai ter que provar que a culpa daquele acidente ainda foi da empresa e não dele. Então, problema, né? Perda salarial, perda em benefício previdenciário, as subnotificações. Eu chego para o Daniel, que sofreu acidente de trabalho, e falo: Daniel, nem vai mexer com os INSS, filho. Gosto muito de você. Pode ficar em casa, que titio vai pagar seu salário integral. E ele sofreu um acidente aqui na empresa. E ele vai e fica lá na casa dele. Beleza? E aí fica 2, 4, 5 meses lá e eu pagando salário. O INSS sabe que esse cara sofreu acidente? Isso entrou como acidente de trabalho para fins trabalhistas ou previdenciários? Aí o Daniel volta. Aí passa mais 2, 3, 4, sei lá, passa mais alguns meses, eu mando o Daniel embora. E o Daniel está sequelado. E aí ele vai tentar buscar uma reparação trabalhista e falando: ó, ele não podia me mandar embora não, porque eu sofri acidente de trabalho e eu saí de lá sequelado. E eu quero a reparação. Ele vai ter que provar que o acidente de trabalho aconteceu. Só que o acidente de trabalho aconteceu há 1 ano atrás. E ele não tem mais como fazer prova disso, não tem como ele gerar liame. Por quê? Porque foi subnotificado. Então, aí ele perdeu um benefício social, ele perdeu a estabilidade ligada ao acidente de trabalho, ele perdeu um monte de direito, né? Teve perda salarial significativa, porque não vai ter indenização trabalhista. Então, o Brasil é o país da subnotificação. Isso é muito comum, as empresas deixam o cara em casa e ela banca o cara, só para o cara não ir no INSS. E o cara jura... Bom, vou dar um exemplo. O dia que eu operei o joelho, o cara que operou junto comigo, que entrou na cirurgia junto comigo, no hospital, lá na clínica que eu fiz, ele era funcionário de uma metalúrgica. E aí eu falei para ele: mas quanto tempo você está afastado? Eu estou afastado há 1 mês. Ele ia ficar mais 3, 4 meses afastados. Né? Eu que voltei antes, que eu sou meio louco, mas ele ia ficar 4, 5 meses afastados aí, de acordo com o médico. E eu falei: mas você não vai ver aí os auxílio-doença, trocando uma ideia. Ele falou: não, a empresa banca tudo isso aí, doutor. Falou para mim, porque eu falei que eu era advogado e tal. Eu falei: entendi. O que é isso? Subnotificação, porque ele sofreu um acidente dentro da empresa. Entendeu? Então, é por aí, né? A perda de representação sindical que está acontecendo aí, né, com o achatamento, esmagamento dos sindicatos no Brasil, né, vem vindo aí, e os sindicatos hoje já não têm mais força para movimentar. Nós temos problemas também dentro dos sindicatos vendidos e etc., né, mas temos sindicatos muito bons também, sindicalistas muito bons, mas hoje sem força, porque as coisas mudaram, né? Carlos, você acha que a reforma trabalhista foi boa? Ela foi boa em uns aspectos, ruim em outros, mas assim, uma coisa que a gente tem que pensar, o empregador, eu sei que a maioria de vocês defende o segurado, mas vamos pensar pelo outro lado. Sem o empregador não tem emprego, sem emprego não tem segurado. Tá? Então, tem que pôr um pouco de atenção aí. Essa carga tributária trabalhista que tem em cima das empresas é surreal. Né? É surreal. Bora lá, tio Daniel. Intensificação do trabalho, né? Tem um negócio muito louco. Muito louco.
Toda vez que eu intensifico o trabalho, a princípio, eu gero uma maior probabilidade de gerar um acidente de trabalho. Acidente de trabalho, gênero da qual são espécie, doença do trabalho, o acidente de trabalho típico, o acidente de trajeto, que agora voltou, né? E ainda a doença profissional. Então, assim, quando eu aumento o ritmo de trabalho, a tendência é que eu coloque o trabalhador mais exposto àquele tipo de risco. Tá? Mais exposto àquele tipo de risco. Então, cuidado aí com os aumentos dos ritmos de trabalho, né? O aumento da responsabilidade também. Quando eu aumento a responsabilidade, eu posso gerar um problema de estresse. Tem um negócio muito louco, né? Vamos imaginar aqui o estresse, né? Ai, Carlos, não é assim que escreve. Não, em português é assim, sim, tá? Não é com S, não, no começo, tá? E aí eu tenho um negócio muito louco. Vocês sabiam que os estudos apontam que eu tenho uma coisa chamada bom estresse e eu tenho uma coisa chamada mau estresse? Então, o que acontece? Pressão laboral, cobranças, busca de resultado, até um certo ponto é muito bom, porque eu preciso disso para poder crescer, para poder me mover, para poder me movimentar. Agora, quando essa cobrança é demasiada demais para aquela pessoa, eu entro no pico do estresse. E o que era um estresse bom começa a ficar um estresse mal, né? O que eles chamam de eu-estresse e desestresse, tá? Então, assim, muito cuidado aí ao analisar aquilo lá. Quando eu aumento a responsabilidade, muitas vezes eu posso sim gerar acidente de trabalho, eu posso sim prejudicar a saúde, mas o aumento de responsabilidade per si não gera uma doença do trabalho. Tá? Muitas pessoas produzem mais e são mais felizes com um certo nível de estresse, que é o que chama de estresse bom. Tá? A pessoa que não vive com estresse ou não tem estresse, simplesmente ela não vive, porque viver passa pelo estresse. Tá? Então, isso aqui é um estudo muito importante aí, né, que a gente dá uma discorrida melhor, explica bem como funciona, mas não aqui. Isso aí é um curso mais ligado lá, como eu falei, lá o Black, lá, mas a pessoa tem o bom estresse e tem o mau estresse. Então, cuidado aqui, né, no aumento de responsabilidade. O gestor tem que ser capaz de observar isso e entender aí se esse aumento de responsabilidade vai gerar uma doença ou um prejuízo para a saúde ou não, né? A complexidade variável, várias situações acontecendo que podem gerar patologias, variações de jornada, trabalho uma semana de manhã, uma semana à tarde, uma semana à noite, uma semana de madrugada. Então, isso pode atrapalhar a fisiologia da pessoa, o relógio biológico da pessoa e levar a N prejuízos de estresse. Tá? Não adianta, galera, o cara querer me acompanhar, eu durmo de 3 a 4 horas por dia. Tá? E para mim tudo bem. Não adianta o Daniel, que dorme 8 horas, começar a querer me acompanhar. Num primeiro momento, ok, e depois vai dar ruim. Ele vai começar a decair e vai começar, consequentemente, a ficar doente. Por quê? Porque a fisiologia do Daniel é para dormir 8 horas. Ele não foi talhado para dormir 3, 4. Tá? Não é dele. Então, essa variação aí de jornada, esse aumento de ritmo, tudo isso tem que ser perguntas que devem ser feitas para o trabalhador para verificar se houve ou não um liame entre a patologia dele e o trabalho. Da mesma forma, você deve fazer isso quando você está montando um PGRAT para a empresa. Entender os postos de trabalho e entender como que a empresa faz o gerenciamento daquelas pessoas. Se a empresa não cobra demais, se a carga de trabalho não é demasiada. Nós temos pessoas como o meu sogro, que trabalhava 12 horas por dia. Cara, normal, ele trabalhava numa multinacional aí,
que faz aeronave, e ele trabalhava 12 horas por dia, 10 horas por dia, ele nunca trabalhou 8 horas, ele sempre fazia. E aí veio lá uma advertência para ele, porque ele estava fazendo muita hora extra. Cara, foi o caos para ele. Ele ficou doente porque ele não fazia mais as 10, 12 horas, que aquilo para ele era bom, ele gostava. Entendeu? Ser humano é um bicho complicado. Então a gente vai ter que entender como é que funciona aí, isso aí, tanto do lado do empregado quanto do lado da empresa. A intensificação do trabalho também está muito ligada ao perfil das doenças ocupacionais, né? Ou seja, ligadas àquele tipo de ocupação. Então, tem muita gente com envelhecimento prematuro. Então, muitas pessoas que trabalham expostos a agentes especiais, que dão direito à atividade especial, também têm um envelhecimento prematuro. Um dos motivos daquela pessoa sair antes, lembra que aqui a matéria a gente acaba também falando de especial? Um dos motivos daquelas pessoas sair antes do mercado de trabalho, porque há um envelhecimento prematuro dela. Aquele cara saiu com 50 anos, né? Saía, né? Hoje não sai mais, mas saiu com 50 anos, com 40 e poucos, sim, porque a atividade dele era tão desgastante que aquele cara com 50 anos equivale a uma pessoa de 65, 70 anos. Então isso a gente tem que entender. Por isso que quando colocaram agora na emenda constitucional 103 uma idade para aposentadoria especial, isso acaba matando o escopo da própria atividade especial. A atividade especial não pode ter uma idade para aposentar, porque aquela idade cronológica não representa a idade corporal real daquela pessoa. Vocês entenderam? Ela tem a idade cronológica de X, mas o corpo dela tem a idade real de Y, por conta dos agentes que atingiram aquela pessoa e promoveram o quê? Um envelhecimento precoce nela. Vocês conseguem entender isso? A questão do adoecimento e morte por doenças cardiovasculares nunca foi tão fatal, né, as doenças cardiovasculares, aliadas principalmente ao ritmo de vida moderno, aliadas ao estresse ruim, né? Então, assim, muitas pessoas morrendo hoje jovens por problemas cardíacos. Muitas pessoas com hipertensão, por exemplo, eu sou hipertenso, muitas pessoas com hipertensão, muitas pessoas com problemas cardiovasculares, por conta da intensificação do trabalho. Mas ela nunca atrela isso ao trabalho. Ela acha que é hereditário, ela acha que ela deu azar, que a vida é assim, e muitas vezes o que levou ela a adoecer foi algo ligado àquele tipo de atividade que ela faz, ou que ela fez, tá? Muita DORT, muita LER, muita lesão por esforço repetitivo. Hoje as pessoas são mecânicas, elas repetem muitas vezes a mesma coisa. Então, assim, imagina um cara que coloca o forro no teto de um carro, ele faz o mesmo movimento constantemente em posição desconfortável, tá? De forma repetida. Isso vai dar problema, sim ou não? Lógico que vai. Lógico que vai. A pessoa que fica digitando, o advogado está aqui digitando. Aí ele está com o notebook, porque hoje é mais comum a pessoa ter notebook. O notebook está aqui, a tela do notebook está aqui. Ele fica nessa posição. Ó como é que ele está o pescoço. Desse jeito. Por quantas horas? 8, 10, 12, 14 horas. Multiplica isso por meses, anos. Isso aqui vai gerar uma lesão na coluna cervical dele, com certeza. E ele não vai atrelar isso a esse tipo de posição viciante, os problemas de visão que as pessoas estão tendo por conta da radiação e da luminosidade dos equipamentos, sejam eles celulares, sejam eles computadores. O cara não sabe que deveria colocar o computador nessa altura, num certo distanciamento entre a visão, usar um óculos de proteção. Então, por exemplo, o meu óculos, hoje que está imundo aqui, meu óculos, que agora eu estou usando óculos para perto, olha isso, estou ficando velho, esse óculos foi por conta de muito computador e muito celular.
né? Então, ele tem aí uma lente especial contra as radiações, tal, luz azul e o caramba, para diminuir o cansaço da minha visão. Então, se eu tivesse usado isso antes, talvez eu não tivesse problema agora. Então, tudo isso tem que ser analisado.